Tudo bem, pessoal? Hoje comentário sobre Superman 3, que é o filme de 1983, dirigido pelo Richard Lester. Mais um vídeo da série de críticas Superman aqui no canal, o link da playlist estará na descrição desse vídeo. E bem-vindos ao que eu vou chamar da Era do Caos de Superman, que engloba Superman 3, 4 e, para a franquia, também Supergirl, que é o esquecido filme de 1984, que eu vou comentar no canal muito em breve. Gente, após o sucesso comercial de Superman e Superman 2, com toda aquela questão da gravação conjunta que eu já expliquei, era pra lá de óbvio que Superman teria pelo menos mais uma entrada na franquia ainda nos anos 80. Inicialmente, a família Salkind queria fazer um filme que seria Superman 3, que envolveria Superman e Supergirl. Depois pensaram num spin-off, porque imaginaram que realmente seria uma franquia enorme quanto à questão comercial também. Aí deixariam Supergirl para 84 e desenvolveriam Superman 3, que passa por vários conflitos criativos, porque eles tinham várias ideias. A ideia do Superman contra Superman, só que aí por outro lado eles não queriam também investir tanto porque o risco se tornaria maior numa era aí dos anos 80, que muitos produtores, como Salkind, como Dino De Laurentiis, estavam dispostos também a colocar milhões de dólares em projetos. E aí eu diria que Superman 3 adota um estilo que rompe definitivamente com tudo o que nós tivemos em Superman e Superman 2, ainda com o resquício do Richard Donner. E aí fica evidente que Superman 3 é um filme que tem um herói que está atrelado a uma base de comédia pastelão, e você se pergunta se o foco era Superman ou era comédia. E isso acontece por causa da contratação do Richard Pryor. Todo o roteiro acaba sendo redirecionado para dar conta do seu personagem como coadjuvante. Ele acaba assinando um dos contratos mais lucrativos na época para um coadjuvante no cinema, e isso gera Superman 3. Fazia muito tempo que eu não assistia Superman 3 e agora, revisando para trazer essa crítica, tem coisas ainda que me deixam chocados, especialmente a cena de abertura, essa ideia de trazer uma comédia pastelão e de lembrar, peraí, é um filme Superman. O magnata corrupto, interpretado por Robert Vaughn, manipula um programador ingênuo, que é interpretado pelo Richard Pryor, para criar um supercomputador capaz de dominar o mundo. Ao mesmo tempo, Superman, que é interpretado por Christopher Reeve mais uma vez, é corrompido por uma kryptonita adulterada, mergulhando numa crise moral e física ao enfrentar sua versão sombria, em um duelo interno e simbólico. O filme começa com uma comédia de erros ao estilo Max Sennett, que dita que você vai ter aqui uma experiência de comédia, e aí até deixa nas entrelinhas que alguém dessa produção de Superman 3 gostava muito do Sennett, do Rei da Comédia, e queria fazer uma espécie de tributo. E essa longa sequência inicial, absurdamente exagerada nas ruas de Metrópolis, é um festival de humor pastelão barato que não só estabelece um tom equivocado, na minha opinião, como também parece zombar de toda a seriedade que acabou sendo construída nos dois filmes anteriores. E não que Superman 2 também prezasse pela imagem do herói, como eu expliquei na crítica. Existem diferenças da versão do Richard Donner para a versão que seria dirigida pelo Lester. Mas como um produto dos anos 80, não dá para simplesmente descartar o tom temático. Existe uma preocupação com o domínio do supercomputador, essa questão toda envolvendo a tecnologia que poderia render um baita filme. Esse medo da revolução dos computadores que poderia aí redirecionar a humanidade e, no caso do vilão, aí redirecionar para os seus mais perversos objetivos. Eu sempre fico com a impressão, ao fazer essa análise, que se você pega Superman 3 e compara com Superman, seria uma quebra de estilo, do mesmo modo que alguém que vai assistir um 007 do Sean Connery vai notar se dá play em um filme aleatório ali do 007 da era do Roger Moore. Porque o tom é diferente, E essa questão da angústia quanto à tecnologia que Superman 3 busca pautar, ainda que de maneira exagerada, cômica, com toda a base do programador atrapalhado, ela fica em um determinado momento completamente escanteada. Porque o próprio filme rejeita explorar situações de grande potencial, e a que eu vou acabar colocando aqui como principal é do conflito Superman contra Superman. Existe essa dualidade moral, esse processo de fragmentação que é super resumido no filme. Seria o grande momento dessa experiência
e o Richard Lester trata de suavizar e de simbolicamente colocar para o espectador assim: não fique muito envolvido nisso tudo porque eu preciso fazer pausas, porque você está num filme de comédia. Ainda que a cena do ferro velho talvez não tenha adotado o melhor estilo de condução, ela não é uma má ideia, só que acaba sendo completamente abandonada pela insistência de suavizar Superman nessa produção. E aí eu digo suavizar apontando para a falta de foco. Quando você tem esse tom da comédia pastelão na introdução, passa para uma ascensão meteórica do gênio da computação, da construção também do supercomputador, e no final das contas envolve uma comédia sobre tecnologia com uma trama corporativa decepcionante. Outra coisa que piora é que não existe aquela relação do Clark com a Lois. Uma das teorias desde o lançamento do filme nos anos 80 era de que a atriz Margot Kidder foi punida pela família Salkind porque ela era extremamente leal ao Richard Donner e não gostou da demissão do Richard Donner. O tempo de tela dela foi cortado e os produtores diziam que não queriam fazer mais um filme só investindo atenção nessa relação romântica do Clark com a Lois. Aí que entra a Lana Lang, que é interpretada pela Annette O'Toole, com cenas sem carisma, esvaziadas, essa falta de foco, essa falta de interesse pela narrativa de Superman 3, ela acaba contagiando todo o elenco da pior maneira possível. Não existe evolução e é bizarro falar isso para um filme que te abre a possibilidade de ter um Superman do mal que acaba se tornando caricato, porque é o Superman bêbado, com cabelo diferente, com cara de mal, que acaba caindo em tentação. Isso, na minha opinião, passa totalmente pela figura do diretor e pela maneira como o diretor não sabia conduzir esse filme. Poderia pensar no Superman mais leve para comédia? Poderia, mas assim, desconstrói tanto que não parece que é a mesma equipe, não parece que é o mesmo Christopher Reeve. Tem uma diferença ali no traje, no cabelo, no olhar, e se torna esse Superman de oportunidades perdidas. Uma trama que poderia render um grande conflito ético, moral desse Superman do mal, dessa dualidade, que tem um final pra lá de ridículo. Para Superman 3, nota 3. Só que aí Superman teria outros episódios ainda nessa era do Christopher Reeve. Supergirl, de 84, que vai ser o próximo vídeo dessa série de análises, teria a participação do ator, mas depois decidiram cancelar, eu vou explicar isso na crítica. E aí depois a gente tem Superman 4, haja fôlego para assistir esse filme, em breve no canal também. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo e tchau!